Shalom peuple de Dieu, merci na batunyo sobazolanda biso partout dans le monde. De Kabinda Kunene na YouTube, na TikTok, na chaîne na biso ya Grâce Divine TV. Tozan émission na biso na sœur na biso awa. Binomo bomo na yaza présente sœur que présente-toi. Ok. Binomo boyoki Mama Grey. Azana témoignage moko makasi onzamba sali na vie na ye. Mama Grey asalika presque un mois na église, mais nzamba Grâce Divine a localisé nzambe a touché penza point oyo etongisaka vie na ye. Bino moko boko yoka témoignage oyo eza kati na ye oyo esalami na vie na ye pe na famille na ye. Nzambe asalaka kati pe ya bato na nyokwami mingi na tamboli pe partout na zwi solution te mais epai ya papa na nga prophète bienvenue na zwi solution pour na makila na Yesu na leki ka na délivrance 6 fois délivrance o nga na leki o eza kati ya nzoto na nga na yebaki te nazalaka pe kaka kovanda na baninga nazalaka pe kotambola nazalaka pe komela me lelo soki bomoni na ye kokumisa monene na nzambe ya divina oyo asali kati na ngai po esalami epa na nga na libota oyo nga moko. Délivrance na nga ya suka ezalaki dimanche passé. Tant dimanche passé basali nga délivrance esili na ke na nga pendao tolali lundi nango na ba 12h30 à 12h juste na vanda na nga libanda lupango na moni mwana na nga mobali abenginga na telefone abenga isinga mami de na bi oui olobi nini abi makambo ezoleka wa somo ngana se makambo lisusu makambo bino na intasa makambo esilaka te ayebisinga bi nazoloba makambo pona yo nazoloba pona mutu musu te mbala moko natuni eza nini mwana na nga lobi boye na ndako bavandaki na salon bayoki kaka papa na nga azoganga moto nazozika moto akimi na chambre okimi asini na chambre bayoki atangi kombo na nga kombo na nga ezali Mama Dry naza na famille ya bamujanai famille mujanai o bayebi nga bayebi o bayebi pete bayebi te na lobi na kombo ya nzambe ya divina la grâce de divina nini kasi bandi koyebisa nga papa lobi babenga nga asenga nga pardon na mabe oyo asala nga nayebisi mwana nga koloba boye te soko ozoloba boye ezokamwisa ngo ozoloba makambo ya solo abi nazoloba nao makambo eza ya solo togravaki yango mpe ntina telefone nalobi na mwana merci na bando lela nasilisi kolela na bandi kokumisa nzambe ya grâce de divina na oyo nzambe asalelinga yango moninga lelo na leki na émission ya grâce de divine nazotatola monene na nzambe mais ngai moko na bandaki koyeba te ngai moko nazalaki kotambola na banzela ebele ngai moko pe na miyebaki te mais ntango nakoti na grâce la grâce de divine ntango nakomi na ndimeli Jésus Christ lokola mokonzi mpe mobikisi na nga lelo nafongoli motema na nga
nzambe abandi kobundela nga bitumba oyo namiyebaki te yango nazotatola kaka monene ya la grâce de divine naza koloba na bino ya lokuta te oyo naoloba na bino mwana na nga mpe azali akoki kopesa bino témoignage me nayebisaki bango batindela nga témoignage wana na telefone namoni lokwa babosanaki nakotinda ngo mpe na batelefone boyoka papa na ngai ye moko ndenge abanda oloba me nakoloba wana asengaki bameme na église catholique akende osala tubela me conseil na opesaka bandeko na ngai balingami na nkolo napesi bino verset oyo ya 2 Corinthiens 5:17 soki obongami mboto obongwami kobotama ya sika soki ondimi Yesu mokonzi lokola mokonzi mpe mobikisi na yo soki ofongoli mpe motema oyamboli osengi bolimbisi nzambe akosala ebele nzambe akosala ndenge asaleli nga ngai mpe nazalaki na nga moto ya masumu nazalaki mpe na mokili lokola bino me lelo nzambe ya la grâce de divine asaleli nga ebele ndenge bazwaki kotumba moto na demon oyo abebisa vi na ye kati ya bomoi na ye ndenge bomona mama Grey bato bazalaki kosepela na ye te avandaka mpe pembeni na bato te mpo na batiaki ye solo alumbaka solo akaka alumba solo anie soki ovandi pembeni na ye okosalaka assembla apres okebwaka soi oke odeplace ovandi place mosusu ntango aye kotia makolo na ye awa alandi délivrance azwi kaka si délivrance oyo prophète Benvindo adelivre ye na nzambe na ye adelivre ye yango nde avanda boye papa ya na ye biologique oyo abota ye nzoka ye nde mutu asalaka ye makambo nyonso wana abebisa vi ya bana na ye nyonso atia ye solo ya mabe mpo abala te atia ye solo mabe na elongi oyo bozomona ye ekomi pembe ntango ayaki ezalaki mwindu okomona ye te me nzambe asali akomi na esengo azoseka bote ya kimwasi mpe ezobima mpe ebimi sante mpe omoni ye kitoko bien aimé papa na bango azolela moto ezotumba ye na Kinshasa kota azali azolela kaka babengela ye azokoka te moto ezotumba ye bien aimé nzambe asalaka yo moto ozotala biso oza na misala mabe ya bondoki tika bondoki eza nango na succès te eza pe na litomba te nzambe asala bato wana bandoki ndenge asali pe biso bandoki baza na bango na pouvoir moko te yango wana soki oza na ndoki na ndako pesa ye amour linga ye vanda na ye lia mela pesa ye oyo nyonso alingi pesa ye amour mpo nzambe aza bolingo aza papa na ye balobi ke baparent baza banzambe ya se ye mpe aza ya bolingo papa na ye akomisika nzambe alakisi ye oyo ebombana nsima ya rido na vi na ye ndenge balobi na Jérémie 33:3 soki evoke nga na obeleli ngai nkolo na kolakisa yo oyo nyonso ezali kashe oyo ebombana na nsima yango nzambe alakisi ye merci na bato nyonso balandi biso kala te tokutana susu na émission na biso na homme de Dieu à toutes. Shalom mais uma vez, povo de Deus, povo da graça divina. Obrigado a todos que têm nos acompanhado a partir do nosso canal. Voltamos no tempo, no momento da nossa emissão
com o profeta Bem-vindo Jim. Hoje nós falamos acerca da combinação do sangue de Cristo e o fogo do Espírito Santo. Shalom, profeta Bem-vindo. Shalom, irmã Teresa. Shalom, mamãe. Profeta Bem-vindo Jim, como nós devemos aplicar o sangue de Cristo nas nossas casas? Ou qual é a missão ou a diferença do espírito da morte e o anjo da morte, profeta? Obrigado pela pergunta sobre como um cristão pode aplicar o sangue do Cristo na sua vida. Sangue do Cristo, a primeira coisa é uma aliança maior. É uma aliança em cima de toda aliança. Muito cristão costuma orar com ele. Cristão pensa que a aliança do Espírito Santo é mais que a aliança do sangue. Não. A aliança do sangue é a aliança maior. Porque a vitória vem atrás do sangue. Proteção divina através do sangue. Até a graça através do sangue. Sangue faz muita coisa na nossa vida. No caminho do sangue do Cristo é aonde que nós todos entrou na aliança do Cristo. No caminho do sangue do Cristo é aonde que Cristo escreveu testamento. Sangue do Cristo faz muita coisa na nossa vida. Um cristão aplica sangue do Cristo. Sangue do Cristo, a primeira coisa, ele vai limpar, vai tirar toda a ferida na sua vida. Sangue do Cristo na sua vida vai limpar todo o pecado ancestral familiar. Sangue do Cristo vai limpar toda iniquidade ancestral familiar na sua vida, porque cada família tem uma pecado. Esse pecado é pecado familiar. A partir desse pecado é aonde que diabo brusco, demônio vai aproveitar para destruir uma família. Que quando vai ver numa família, diabo na livre de condenação, ele vai levantar um pecado. Aquele pecado você vai analisar naquela família. Todo mundo gosta de beber. Naquela família todo mundo faz a posição. Aquela família todo muito gosta aí sempre na casa do Kimbando, porque quando vende uma família, o diabo vai colocar um pecado. Esse pecado é de toda geração. A partir desse pecado é aonde que família, a pessoa cai. A sangue do Cristo vai fechar tudo. Depois de fechar, você tem que aplicar sangue do Cristo na sua vida completa. Aplica sangue do Cristo na sua casa. Aquele prato você come, deixa assim de noite. Quando o sangue do Cristo não protege aquele prato, tem que saber que bruxo vai vir, vai mijar naquele prato. É onde que muito cristão come, apanha doença. Comida costuma ficar na arca. Por isso, proteção do sangue do Cristo fica com uma cobertor na sua casa. Proteja todo seguro na tua casa. Porta, janela, todo seja protegido pelo sangue do Cristo. O sangue do Cristo proteja bem o quem? A sua conta bancária, que dinheiro sempre costuma desaparecer. Pelo sangue do Cristo, o diabo, aquele cartoon espiritual, nunca vai mexer na sua conta. O sangue do Cristo vai proteger a sua loja. Caro, todos vocês têm. Pede sangue do Cristo é uma aliança forte. Essa aliança vai levar sua vida na vitória sobre vitória. Porque você sabe muito bem aplicar sangue. Mas Cristo aplica o sangue do Cristo. Sangue do Cristo protege a minha vida. Ele vai usar sangue do Cristo quando ele está precisando de uma coisa. Não! Você vai aplicar aquilo. Sempre um benefício, mas precisa de uma proteção. Ataque sem defesa não é ataque. O sangue de Cristo é uma defesa na nossa vida. Também o sangue de Cristo também é um ataque na nossa vida. Todo cristão aprende para saber
valor no sangue do Cristo na sua vida. Deus abençoe. Obrigado. Agora, sobre o anjo da morte, espírito da morte. O anjo da morte nunca vai vir no mundo das trevas. O anjo da morte é de Deus, vive com Deus ali no céu. Que o anjo da morte, ele vai vir pela manda, que Deus vai enviar ele para vir cumprir missão. Quando o anjo da morte vem, não tem bruxo vai resistir. Não tem feiticeiro vai resistir o anjo da morte, porque ele vem com decisão de Deus. Mas o espírito da morte é obra das trevas. Vai enviar o espírito da morte para te matar, para te fazer mal. Mas quando o espírito da morte vem na sua vida, te conta a proteção do Cristo. O espírito da morte vai aguentar. Ele vai fugir porque é de proteção, é muito forte. Por isso, aquilo que aconteceu neste é o anjo da morte. Ele passou. Olha, mas ele era faraó. Tinha muito poder das trevas, mas chorou. Porque aquele anjo não tem pena. Ele toda essa explicação. Ele quando vai vir, ele vai acabar com todo inimigo. O anjo da morte é Deus que vai enviar, mas o anjo da morte é muda as trevas, envia para te fazer mal. É uma coisa diferente. Esta abençoe. Obrigado. Merci na prophète Benjime. Merci na bato nyonso oyo baza kolanda biso na émission na biso. Tozolobela na émission na biso ndenge kilti na biso et se déroulaki. Toza vraiment na ba question mingi te ya kosala lelo. Mosali na Nzambe ya koexplike biso nini oyo evandi na kati ya makila ya Jésus-Christ. Boko yoka toza na prophète Benjime. Bonsoir prophète. Toza pena représentatrice na biso Sœur Teresa. Bonsoir. Bien-aimé, kiti na biso se déroulaki na succès binomo bomoni boko yoka siko nini o eleki na kati nini o babengi makila ya Christ. Yango ezalaki enseignement na biso ya lelo, ezalaki enseignement te mais ezalaki prière comment mutu akoki osambela ayeba ko répartir makila ya Christ ayeba ko sambela yango bien ndeni basambela to yoka ndenge homme de Dieu akoyebisa biso ndenge ni elekaka. Pour une fois encore prophète, bonsoir. Prophète Pembindu a enseigné biso lelo olobi keza prière ya makila ya Jésus-Christ. Comment mutu akoki ko sala ko utiliser prière to makila ya Christ nini osalaka na vie na biso. Makila ki appliquer ngo pour la protection. Et pour la protection na vie ya mutu. Et vous protéger yo makila qui se ko laver ba condamnation toute alliance ba pota nyonso ya bondo ke libota na yo et osukabe okausa yango makila qui se longola péché ancestral familial et osukole longoli yango et olongola ba iniquité olongola nyonso a ténèbres et vandaki na makila na yo et vandaki na vie makila qui sani et olongola yango parce que rôle na yango ezali purification pour ne purifier yo et purifier toutes sortes d'iniquité péché nyonso et purifier de rôle à makila Christ yango ana rôle à makila Christ mbale et ko protéger yo contre l'attaque, contre le combat sur le monde à Molili, yo za la protéger. Ba chrétien bi bazo perdre parce que ba plika kama kila Christ mabe. Ba chrétien vont être alliance à Saint-Esprit qui makila Christ non. Makila c'est alliance le plus supérieure. Parce que sans makila Christ ngana yo dans une alliance à Christ était. Tozalate. Sans makila Christ, moi tous la victoire exaltée. Donc makila Christ, ils ont la victoire, ils ont la protection, ils ont la solution, ils ont la faveur, ils ont la grâce na kati.
donc yeba ko appliquer on a prière pe yeba fonctionnement nango o appliquer yango na ndaku na yo o appliquer yango na vie ya bana na yo o appliquer yango na basani ya ndaku basani balutu bakiti lopango vandaka o appliquer makila crise na mabele na instrument nyonso na commerce na yo na compte bancaire na yo faut appliquer makila crise parce que ba mibo ba yiba ba mbongo abatu ba compte abatu ba mona compte na yo ti ba mona be mbongo na yo ti parce que ezali protégé tant que yo zo yeba te ko appliquer makila crise yo ba chrétien belé on a sambelaka mais na zo bungu c'était pas on sambela mabe yo fungola Chris porte fungola papa kota sa musana ye yo linko tika yeta sa musana ye yo linko diriger ye o limite a Yesu o limite fonction makila et osani yango yo perdre appliquer makila Christ na sens nyonso na kotote kaka na ba document na yo na mutuka na yo na mbongo na yo na bilamba appliquer partout parce que monde eza kobeba. Donc si vous priez madame Kendeko, vous priez mais vous monnaie l'autre parce que vous priez ma bé. Donc on a expliqué application bien à Jésus qui c'est la vie nous pour nous bien protégé pour obika victoire na bon moyen kobo sanate Apocalypse 12 11 et le bien ba longa qui à travers nini tembole pe makila ya Yesu Kristo kola pambola yo merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jim. Profeta, bem-vindo, Jim, que falou acerca do anjo Miguel, que é um anjo guerreiro que vem para casos impossíveis. Muito de nós temos clamado este anjo para vir ao nosso favor. Qual é a verdadeira função do anjo Miguel nas nossas vidas, profeta? Cristão, deixa de orar, o anjo Miguel vem. Ele não vai vir. Não vai vir. Ele vai vir para lutar o quê? Com o bruxo, com o quimbandeiro, com o feiticeiro. Até qualquer demônio porque não vai vir. O anjo Miguel, ele vem só uma vez aqui na terra. Para fazer o quê? Ele tirou o corpo do Moisés. Quando ele expulsou Satanás. Tirou o corpo do Moisés, acabou porque Moisés não tem cemitério de Moisés aqui na terra, não tem. Só Deus sabe aonde enterrou Moisés. Até o próprio Josué, servo dele, não sabia que Moisés morreu. Aonde que o anjo Miguel vem, acabou. Ele vai vir mais. Quando 70 semanas da Daniel vai se fechar, é aonde ele vai vir. Mas nunca o anjo Miguel vai vir para vir libertar alguém aqui na terra. Nunca. Nunca. Esquece aquilo. Esquece, bem, mas esquece. Esquece aquilo. Tem milhares dos anjos. Tem que saber que o número dos anjos é mais que o número de pessoas aqui na terra. Tem que saber aquilo. Até os anjos que demônio que trabalham com Lucifer, o número que é demônio, é mais que o número de pessoas. Départamento de Jeová Nissi. É departamento do anjo Miguel. Departamento de Jeová Sabaoth. Tudo é dele. Ele que controla aquilo. Mas ele vai vir para lutar com o quê? Com um feiticeiro, um bruxo, um quimbandeiro. Esqueça aquilo. Usa a sua fé. O sangue do Cristo está lá. O nome do Cristo está lá. Fogo está lá para operar a sua vida. O anjo é um enviado. Ele pode vir que quando o acidente aconteceu, aonde que você cair, ele vai, um anjo vai vir, mas ele vai te puxar para te tirar, mas não é Miguel. Não é Miguel. Esquece. Esquece aquilo. Ele é comandante, exército do Deus. Vai chegar tempo que ele vai vir, mas para ti, pela sua oração, para lutar com o quê? Ele não tem diferença para lutar com ele. Não tem. Só um anjo quando vem. Um anjo. Controla aí, ler muito bem Isaías 37. Aquele um anjo. Ele matou quanto? 100 e tal mil.
de pessoa. Anjo só. Mas não é Miguel. Não é Miguel. Tem anjo de 12 asas. Tem de 4, tem de 6, tem de 8. Mas naquele outro número, ainda não pontou o número de Miguel ali. Ainda. Ele vai vir para a luta com o quê? Deus te abençoe, bem amado. Deus te abençoe. O nome do Cristo é chave da vitória na sua vida. O sangue do Cristo está lá para resolver toda a situação na sua vida. Deus te abençoe. Obrigado. Merci, prophète Bembindou. Expliquez bien concernant deux anges, ange de la mort, na ange Michael, batumsu basambi la ki aya. Nini oko expliquer na peuple de Dieu? Ça va, merci. Ange de la mort, autaka et pas un zambé, autaka le monde de ténèbres. Ange de la mort, yende nzamba tindaki na Égypte pour na sala mission na ye ya koboma ba premier nenyo so na sacrifice ya makila o Moïse sa ba salaka e ba bomaki ano ya inane. Ange de la mort. Ange de la mort so na vie aye même ba démon ba ki makaye parce que yé aza sans pitié. Il y a sali mission na yake mais esprit de mort ezanango esprit simple ya monde de ténèbres ya kaswa kutu pour na protection makila Jésus qui c'est bazongi na bango. Ange Michael aoyate pour na obunana ndoki aoyate pour na obunana na ba démon mike non. Ange Michael ayaka une fois na mokili et Moïse akufaka. Ne Satan a diable Lucifer ayaki azwa corps ya Moïse pour basala moneti idole badoraka Moïse. Nzambe atindaki ange Michael a pamela diable Satan akimaki azwa ebimba Moïse. Moïse bakunda été Moïse dans la cimetière était même Josué muta information que Moïse a fait Nzambe ndebisi Josué que après lui a servité dans Moïse yo Josué passa les caliboso mais Josué là qui petit à Moïse petit n'est pas qui chef d'état-major a commandé à Israël et qui Josué rien guerrier Mathieu koye baté Moïse va kunda été dans la cimetière été parce que ange Michael a zoa kaya kendaka nae ngana to cimetière Moïse to ange wana banda wana to mo place musu ayate même ange Esaïe 36 ans ngo yete Esaïe était et le département na yende atinda kapatula na ange et na ange ya de mapapu ange ya 4 mapapu ange ya 6 mapapu ange ya 8 mapapu na département innocent Michael azaki asaka raté tous na ba ange na ba archange ange na archange donc yaza commandant chef d'état-major ya roningana te pona bunda nani yazo zane jour à jugement nde siko nde akoya donc on la pambola oh merci on la confusion aux alaranango ange Michael ya obundela nga yo bel ange Michael ebo Yesu Kristo zanaye ebo makila kise ebo komba Yesu Kristo et disait komba Yesu Kristo et ça clé et disait makila kise et la protection divine libère la vie à mutu donc bongi sa formule la prière bénéficier connaissance et ressources au lobby pour aux amolongi ma prière bozo sala ko la pambola yo merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy, por tirar mais uma vez o tempo do profeta para fazer aqui a nossa emissão. Obrigado também, irmã Teresa, pelo sacrifício na sua vida, não é fácil. Deus abençoa, abençoa também sua casa, abençoa vos projetos, de maneira que nós estamos a morar. 2026 nunca vai acabar minha vida na derrota. Ela vai acabar 2026 com alegria, com meu testemunho. Eu também acredito que aquilo também já aconteceu na sua vida, no vosso projeto, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém.
Obrigado também a todos que nos acompanham de Cabina Kunene a partir das nossas redes sociais, nosso canal no YouTube. Subscrevam-se no nosso canal, partilhem também o nosso canal para que o nosso canal no YouTube possa crescer e alcançar mais almas. Nos encontraremos no nosso culto da semana, quarta-feira e também sexta-feira. Merci, prophète, bienvenue na ba éclaircissement au Pesibiso. Nini o lilobasuka au pesa et pas peuple de Dieu. Ça va, merci. Nzamba Pambola, nous allons biso. A Pambola pe bino na sacrifice aux sala. To sambela bien to 6 années au boité. Année témoignage na parce que o sala repa nzamba a reçoit vie na ye. Na reçoit vie na yo. Bana na yo libota na yo na kombo na Yesu Kristo na ebike année zo suka na 6 la victoire na kombo na Yesu Kristo. Merci prophète bienvenue Jimé. Merci na batunyo so balandi émission na biso to comme na suka. Émission na biso Kilti na biso ezalaka chaque mercredi et vendredi. Bien aimé tolobara chaque jour que Kilti ya semaine mercredi vendredi yangonde ezalaka clôture ya dimanche. Bilomo bomoni ba témoignage o ba pesi batumsu ba moni makila Jésus Christ na banda kuna bango ba ser na biso mususu bomona na émission ndenge makila ya Christ etumbi biso tozana na Angola na Luanda mais na Congo kuna na famille na etumbi batu pe a confesser o nyonso salaka na vie na ye. Bien aimé bozanga te na ba kilti ya semaine ya ngonde ezala na puissance pona ye ya ko fermer na kit ya dimanche. Kilti na biso ezalaka chaque mercredi na 15h 19h pe vendredi na 15h 19h. To pesi merci na staff oza na sima na frère Joël Tumba na sœur na biso Teresa. Merci mingi to pesi sou merci na mosali na Nzambe azwaka ta na ye banda abandaka kilti siko po kaka ko expliquer peuple de Dieu ba comprendre nini o ezali na spiritualité. Merci to kuta na mercredi soki Jésus Christ azongi te. Bye.